Muito bom dia. É com enorme gosto que estou numa sala como esta, com tanta gente, e sinto a possibilidade, com muita alegria, a possibilidade de vir aqui partilhar investigações que temos feito também numa rede europeia. Queria começar por agradecer o convite da professora Isabel Freire. Recordar que este projeto, quando começou em 2008, depois em 2009, teve também o lançamento num evento semelhante a este, que fizemos no âmbito do projeto You Kids Online. Portanto, temos estado bastante ligados, o professor João Amado e a professora Amanda Matos. Queria também agradecer à equipa toda de Lisboa que me convidou a estar aqui de novo. E vou apresentar resultados de uma investigação europeia. Também trago aqui alguns resultados do Brasil, porque sei que há muitos estudantes que são do Brasil e que estão aqui também a trabalhar, nomeadamente em Coimbra, e isso foi bastante evidente, não sei se aqui em Lisboa. Também, mas de qualquer maneira é sempre bom olharmos para esta paisagem de uma forma alargada. Saúdo também esta iniciativa pelo facto de ser um devolver à comunidade aquilo que a comunidade ajudou a construir. O projeto é financiado com dinheiros públicos e é extremamente importante que estas discussões tenham visibilidade e sejam partilhadas por um grande auditório e não apenas ficar na forma dos papers e dos artigos académicos que todos temos que escrever. Devo também dizer que tenho muita pena de não poder assistir a todos os trabalhos, sinceramente gostaria de o fazer, mas tenho aulas e, portanto, terei que sair imediatamente a seguir à minha comunicação no intervalo. Bom, posto isto, vou apresentar penso para me controlar do tempo que às vezes posso me escrever, vou apresentar um projeto que tem sido, possivelmente alguns de vocês, possivelmente alguns de vocês já ouviram falar no projeto You Kids Online, Crianças Europeias na Internet. Este projeto começou em 2006, tem uma longa história. Em 2010 conseguimos que numa segunda fase do projeto, conseguimos ter financiamento europeu para fazer uma grande investigação quantitativa em 25 países europeus. Podem ver, vai desde Portugal à Estónia, vai desde Noruega à Turquia. Posteriormente a esta fase, houve a replicação deste mesmo inquérito em 3 países, Rússia, Austrália e Brasil, e também irei trazer resultados do Brasil. Esta comunicação vou rapidamente introduzir o enquadramento desta investigação, deste inquérito, e depois apresentar resultados que cobrem vários tipos de risco, entre eles o risco que aqui nos reúne, a discussão do ciberbullying. Este inquérito foi feito a uma amostra, a várias 25 amostras estratificadas nacionais. Em cada país foram ouvidas cerca de 1000 crianças entre 9 e 16 anos e um dos seus pais. No Brasil, esse número, também com uma representatividade nacional, envolveu 1580 crianças. Foram entrevistadas tanto as crianças como os pais face a face em casa. Havia um modo para questões sensíveis que era de autopreenchimento, para garantir a maior privacidade e à vontade nas respostas. Isto permitiu comparar os dados dos pais com os dados dos filhos, permitiu uma comparação entre os países. Todo este trabalho que envolveu a tradução do inquérito para mais de 20 línguas, para garantirmos que as questões eram exatamente entendidas da mesma maneira, independentemente da língua em que estavam escritas, foram validados por testes cognitivos e por pré-testes. O trabalho de campo na Europa realizou-se em 2010 e no Brasil em 2012. O nosso enquadramento para o desenho deste inquérito, envolvendo 25 países, portanto envolvendo uma dimensão comparada fundamental. Podem ver na zona mais escura do topo que nós fizemos perguntas tanto de ordem demográfica como também de perfil psicológico para caracterizar as crianças respondentes.
aqui enquanto utilizadores individuais e que as perguntas do inquérito incidiam sobre usos, acesso e uso, eu diria, atividades, fatores de risco e depois podem ver também a separação entre fatores de risco e a existência de dano, ou seja, o facto de haver risco não significa necessariamente que esse risco leve ao dano. Este é um ponto muito importante porque, meramente na linguagem comum, muitas vezes mesmo nas notícias, fala-se em risco, risco, risco e confunde-se risco com dano. E um aspecto curioso, em todos os países nós encontramos o mesmo provérbio expresso de diferentes maneiras, que é quem não arrisca, não petisca. Portanto, não há risco zero na internet, o risco pode ser uma oportunidade para ir mais longe, mas é preciso então discutirmos este conceito de risco dissociando do conceito de dano. Foi isso que nós tentámos ver e irão ver respostas a esta questão. Este nível individual combina-se com o nível das relações que a criança tem com outros, de grande proximidade, com os pais e os irmãos, a família, a escola e os pais. Portanto, no inquérito também tínhamos perguntas que permitiam ver o tipo de mediação dos pais, o tipo de mediação dos professores, o tipo de mediação dos pais. Esta zona que está, digamos, com fundo a várias tonalidades, mas mais escuro, foi os pontos que o inquérito cobriu. Mas cada país tem a sua própria estrutura e nós, quando olhamos para estes resultados que o inquérito nos traz, olhamos também para as características de cada país na sua especificidade, no que tem de semelhante e de diferente com os outros. Como é que é a estratificação socioeconómica? Portugal, por exemplo, é um dos países com maior desigualdade social, já o era em 2010 e será certamente ainda mais se o inquérito fosse feito hoje. Foi um país que se destacou por ter uma enorme classe baixa, comparada com outros países europeus. Mais de 50% das famílias que responderam a este inquérito foram consideradas de classe baixa, entrando para isso a questão da educação e da profissão dos pais. Qual é a moldura da regulação, qual é a infraestrutura tecnológica, sistema de educação, valores culturais. Ora bem, perante isto, um segundo ponto, como é que nós vamos considerar os riscos? Nós, a partir de uma discussão que foi sendo construída nesta equipa internacional, identificámos 3 posições, não só as crianças, mas todos nós, quando estamos na internet, ocupamos posições diferentes. Podemos ser receptores de conteúdos, podemos ser parceiros em contactos e podemos ser aqueles que iniciam o contacto ou que carregam conteúdos. Portanto, podemos ser também atores. Colocando esta situação do ponto de vista da criança, nós temos então a criança enquanto receptor de conteúdos, enquanto parceiro de contactos que vêm de iniciativas de adultos e enquanto protagonista ou alvo de condutas, portanto, enquanto perpetrador ou vítima. Identificamos estas 4 categorias de conteúdos que são aqueles conteúdos que estavam na agenda pública. Isto é muito importante porque iremos depois ver um contraponto com aquilo que as crianças expressam enquanto matérias que as incomodam na internet. Os conteúdos que estão escritos aqui a bold são aqueles conteúdos de risco sobre os quais nós fizemos perguntas. Resultados sobre os riscos reportados. Podem ver, portanto, como eu disse, esta parte que é uma matéria sensível foi preenchida pela criança com todas as condições de privacidade, não foi o entrevistador a colocar-lhe as questões. Como podem ver, mesmo apesar de procurarmos essas condições, as crianças que reportaram ter experienciado situações de risco são um número relativamente baixo. Destaca-se aqui os conteúdos gerados pelo utilizador, portanto, crianças protagonistas, com 21% de referências, conteúdos de ordem sexual, pornografia, 14%, aqui conteúdos de massa, mensagens racistas de incitamento ao ódio, apenas 6% referiu o bullying, e o bullying constituía uma secção específica do nosso inquérito. Estes são
as situações, e é sobre estas situações que vamos ver, a partir destes valores, como é que as crianças que viveram estas situações as reconhecem ou as consideram como danosas. E aqui o quadro muda de figura. Como podem ver, apesar do bullying ter um valor baixo, eram apenas 6%, quando acontece é das situações em que o risco de ser alvo de bullying e a situação envolvente gera mais dano. Portanto, 80%, 4 em 5 crianças manifestaram que tinham sofrido, que tinham ficado magoadas, que tinham inclusive deixado de usar a internet durante algum período. Em relação aos outros riscos, os valores são bastante mais acentuados nesta diferença entre o terem acontecido e terem gerado respostas danosas. Bom, isto foram as perguntas que foram contempladas no inquérito fechado. Devo dizer que no site do nosso projeto, do YouKids Online, se quiserem, podem ter acesso a todos os inquéritos, ao inquérito, e ver como é que foram as perguntas. Está tudo público, inclusive também a base de dados em SPSS, que permite fazer alguns exercícios. Portanto, mais uma vez também a preocupação com a transparência. Nós fizemos, na altura não demos conta do que é que estávamos a fazer, são aqueles momentos de surpresa que a investigação nos traz. Os nossos consultores americanos disseram: ponham uma pergunta aberta para quando estiverem a apresentar os números, a terem a voz das crianças e dos jovens a falar das experiências. Então, nós pusemos uma pergunta aberta com esta finalidade. Como podem também ver nos reportes, aparecem citações das crianças, e um dia pensámos, e se nós fôssemos olhar para o que é que eles disseram nessa pergunta aberta? E o que nós vemos é que, entre aquilo que o inquérito perguntou, muito com base em preocupações de uma agenda pública em 2010, preocupadíssima com o sexting, hoje quase não se fala do sexting, preocupadíssima com o ciberbullying, com as questões dos conteúdos sexuais, com a questão dos encontros com estranhos, que foram as grandes matérias sobre as quais tínhamos módulos específicos. Uma pergunta que nós fizemos quando pensámos, vamos olhar para as respostas abertas e vamos ver se os riscos que as crianças referem enquanto danosos são os mesmos que nós tínhamos pensado e como é que elas falam do risco. A pergunta foi esta: que coisas na internet... A primeira pergunta é: achas que há coisas na internet que incomodam pessoas da tua idade? Depois, quando eles diziam que sim, tinham então um espaço para escrever. Bom, aqui as respostas estão em inglês e podem ver rapidamente que elas cobrem uma grande diversidade de temas, muitos dos quais nós não tínhamos considerado. Se olharmos para o país, vemos que houve uma grande variedade na percentagem de respostas por país. Houve muitas, a média das respostas que nós temos é de 39%. Possivelmente em Espanha houve aqui problemas na aplicação do inquérito, porque apenas 4% das crianças responderam. Os países nórdicos, significativamente, são os que têm mais respostas, e isto liga-se também a uma capacidade das crianças destes países terem uma maior reflexão e estarem mais habituadas a escrever e a falar da experiência que têm online. Ora bem, nós tínhamos então as respostas escritas em 25 línguas, já era logo ali um problema. Então só é possível realmente com um trabalho muito grande de equipa. Preparámos uma folha de código e pedimos a todos os investigadores, grupos de investigadores em cada país, para fazerem a análise pelo tipo de resposta, pelo tipo de plataforma, pelo número de riscos apontados, pela reação emocional caso existisse. Esses dados foram depois centralizados, foi feita com dupla codificação para garantir uma aproximação no controle da qualidade dos resultados. E aqui temos a hierarquia. E podemos olhar para esta hierarquia de diferentes maneiras. Podemos ver só a grande nuvem e ver, a grande nuvem não nos afasta muito daquilo que nós tínhamos pensado. A grande nuvem coloca em primeiro lugar com 19% de referências. No total de todos os riscos mencionados,
a pornografia ou conteúdos sexuais. Em segundo lugar, curiosamente, vem uma situação sobre a qual nós não tínhamos perguntado nada, que são os conteúdos violentos e agressivos. Portanto, aqui está uma devolução pela voz das crianças de que o tema da violência dos conteúdos continua a ter para elas, ou tem para elas, uma visibilidade bastante forte. A terceira categoria, conteúdo não desejado. Esta é uma expressão ambígua, cabe aqui tudo, sobretudo muitos conteúdos sexuais não são mencionados pela palavra, mas como não desejado. E só depois, em quarto lugar, é que vem a possibilidade de ter encontros inapropriados em geral. O que é interessante é que reparem a diversidade de categorias que foram preenchidas. Por exemplo, a descarga ilegal de downloading que aparece aqui em baixo, apenas 0,1 referiu estas respostas, o movimento é praticamente residual. Preocupações relacionadas com saúde também foram muito pouco referidas, mas de qualquer maneira, numa grande quantidade, como é o caso deste inquérito, isto dá-nos devolve-nos uma ideia importante, que as crianças estão muito preocupadas com várias matérias sobre as quais se fala pouco, porque se nós formos somar os conteúdos de topo, eles não chegam a metade de todos os conteúdos, ou seja, há muito mais do que aquilo que se destaca num primeiro olhar. Ora bem, o risco sexual é o mais referido, portanto aparece aqui, considerando apenas o primeiro risco mencionado, ele aparece em 22% das respostas, seguido dos riscos ligados a conteúdos violentos e a outros conteúdos. Portanto, a posição da criança enquanto alguém que está na internet e é incomodada pelos conteúdos que são distribuídos em massa e acessível a todos pesa muito, mas reparem também como pesa, isto para um seminário que está a discutir o ciberbullying é interessante, os riscos relacionados com condutas. Condutas aqui, eu recordo, são condutas de pares, não é a conduta do adulto, é a conduta da pessoa da mesma idade. Pesa bastante mais do que os riscos relacionados com os contactos provenientes de adultos que são estranhos. Então, temos aqui algumas diferenças, este ainda está em inglês, este slide, mas basicamente nós vemos que aquilo que nós encontramos pelas respostas fechadas foi uma determinada paisagem que, em alguns casos, tem pontos semelhantes com as respostas abertas, mas as respostas abertas trouxeram-nos muito mais riqueza e uma muito maior diversidade e esse é um aspecto que nos deve fazer pensar em relação à combinação das metodologias e do tipo de respostas. Quando olhamos para a questão da idade e género, temos ali no lado direito a distribuição por idade e por género. O que verificamos, e isto é muito importante também, é que quanto mais a idade avança, mais os jovens, os adolescentes experimentam e ao experimentar mais riscos encontram. Portanto, a idade correlaciona-se positivamente com o risco, mas são as mais novas que, encontrando menos risco, ficam mais preocupadas quando eles acontecem. Portanto, a questão de necessidade de dissociar risco de dano. As raparigas reportam mais ficarem incomodadas quando encontram risco, embora, como possam ver, não há uma notória diferença por género, mas está ligeiramente à frente. Os mais velhos parecem ter mais à vontade em falar disto, e é a partir dos 12 anos que se dá uma maior intensificação da diferença. Este é um quadro dos riscos por idade, em que vemos exatamente como, por exemplo, nos riscos sexuais, é a partir dos 12 anos que eles tomam a liderança, 11, 12 anos, portanto, na pré-adolescência, e chegam aos 16 anos em posição cimeira. Em relação aos riscos relacionados com condutas, que é a linha Grenat, portanto, está no segundo lugar, também é interessante. A maior parte das respostas
exprimia, era bastante económica, pornografia, riscos sexuais, ciberbullying, mas algumas respostas continham um extra de emoção. Nós fomos olhar para esse extra e, como o trabalho foi pré-codificado, dá aqui uma limitação, porque podíamos ter, se tivéssemos feito uma pós-codificação, depois de ter analisado este material, possivelmente uma emoção que poderia ter, que de certeza que apareceria, que deveria ter aqui aparecido nesta identificação, era vergonha, que aparece muito nas respostas abertas, como iremos ver daqui a pouco. Nós, claro, com a nossa orientação para aqueles grandes riscos da agenda, pensámos em medo, pensámos em nojo, pensámos em está a ficar saturado, chateado, annoyance, enfim. E o que verificamos é que realmente há relações entre uma maior frequência na presença deste tipo de emoções e o tipo de situações de risco reportadas. Os conteúdos violentos, sobretudo, causam medo. Os conteúdos pornográficos causam disgust, o que é mau, se pensarmos no que é toda. Para a semana virei aqui participar de uma conferência online que vai discutir as questões de educação sexual. Quando a educação sexual é associada a nojo, a educação sexual não, quando a sexualidade é associada a nojo, como é que isto está a ser construído pelos meios online. E, finalmente, nos outros riscos, também uma presença forte do medo. Quando olhamos para as plataformas, vemos que a plataforma onde se encontram mais riscos é o YouTube. E isto faz-nos pensar que as imagens que chocam são tanto imagens fixas como imagens em movimento. E esta primeira frase, que é sintomática da economia: YouTube, vídeos terríveis, imagens terríveis. Uma questão que apareceu muito aqui, as crianças a exprimirem um enorme desconforto contra as coisas que são colocadas no YouTube e que são aparentemente humorísticas do ponto de vista dos adultos, mas que traduzem humilhação, violência sobre os mais fracos, sejam crianças, sejam animais. Aparece muito, por exemplo, crueldade contra animais, adultos a baterem crianças. Aparece também uma presença de notícias, como por exemplo ataques terroristas. Portanto, esta cultura dos vídeos que se colocam numa plataforma como o YouTube, muitas vezes da chamada home video, com efeitos, pretensos efeitos de humor extremamente básicos e que colocam e que humilham as pessoas que estão numa posição de dependência, foi algo que emergiu aqui muito. Significativamente, há no YouTube um botão safety para a pessoa controlar se deve estar ou não está, se há uma certa barragem em conteúdos. Por exemplo, este, quando se põe crianças que sofrem, as imagens que aparecem são imagens de uma extrema violência e o safety neste caso está off. Bom, o que é que nós encontramos nos resultados portugueses? Os resultados portugueses têm aqui algumas frases de meninos e meninas do país. O que nós verificamos é que apareceram muito mais preocupações com riscos relacionados com contactos de estranhos do que a média europeia. Portanto, apareceram mais de um quinto das respostas incidiam não falar com estranhos, que apareçam estranhos, o medo do estranho. Portanto, isso foi uma marca que emergiu aqui e que fez com que aparecesse menos preocupação, menos referências a conteúdos e a condutas. Se olharmos para o Brasil, onde o mesmo inquérito foi feito em 2012, nós encontramos uma realidade muito diferente. Reparem como aqui as condutas, e aqui a conduta está muito próxima do tema que vocês estão aqui a discutir, o bullying, a agressão. A conduta é referida por 27%, em 27% das respostas abertas, muito acima da média europeia. Então, o que é estas respostas nos dizem? Aliás, já aqui
aqui por acaso não aparece muito, mas aqui aparece mais. Uma das coisas que foi interessante é que a pergunta era: o que é que tu achas que incomoda pessoas da tua idade? E como podem ver aqui em algumas respostas, isto aparece com bastante frequência. Foi um aspecto que nós não medimos porque era difícil conseguir fazê-lo da mesma maneira em 25 línguas, mas nós encontramos muitas respostas que são expressas em primeira pessoa. Então a criança aproveita a oportunidade e que fala de si. Por exemplo, se por algum motivo percebesse que minhas fotos, vídeos, atualizações pessoais foram hackeadas e passaram para os outros uma coisa totalmente diferente. Reparem, esta menina de uma classe social alta, portanto aqui o asterisco significa o número de salários mínimos, ela fala também de violação e de deturpação das coisas que carregou na internet, algo que aparece muito no Brasil, portanto uma intromissão, um abuso dos dados pessoais. Esta primeira frase de um menino de 12 anos que diz: eu achar que errei e bagunçar com os outros no Facebook. Reparem como esta resposta não está contemplada em nenhuma daquelas categorias com que nós pensamos no inquérito. Reparem aqui a apreciação de uma moral. Eu achar que errei, eu achar que fiz algo que não devia ter feito. Reparem como isto pode ser um constrangimento que as crianças tão pequenas estão a experimentar na internet. A competição nas redes pessoais, eu achei esta frase impressionante. O que é que incomoda mais alguém na internet, uma pessoa da tua idade? É alguém ter mais seguidores que eu no Twitter ou receber mais likes num status ou fotos ou post. Portanto, como é que as redes sociais são espaços para a afirmação de uma enorme pressão dos pais, uma enorme disputa por visibilidade. O que é que são estas relações na internet que estão a colocar o crescimento e a socialização feita em moldes completamente novos, comparando com a geração dos seus pais. Aqui, nos mais velhos, nós temos novamente também esta integração entre o uso da primeira pessoa e o uso mais genérico. Reparem como também entram aqui condições tão diversas de acesso aos próprios meios. Por exemplo, esta menina que vive nas famílias com menos recursos, para ela o que incomoda mais é pegar a senha do outro e não devolver, portanto ela não tem a condição de ter um computador, um acesso privado. Esta menina também em baixo, vídeos sem graça, uma coisa que você faça e que todos ficam sabendo, portanto a exposição e o ciberbullying, como irão certamente discutir isto, em relação ao bullying tradicional, tem esta desmesurada visibilidade. Pessoas que tentam te prejudicar pondo coisas indesejáveis para os demais saber e novamente esta avaliação moral. O facto de você tem que ser perfeito e cuidar bem para as suas coisas não vazar. Portanto, as crianças e os adolescentes estão a viver na internet uma experiência de socialização em que são interpelados, eles próprios se interpelam no sentido do seu autocontrole, como é que eu faço para não magoar o outro. Então aqui um conjunto de desafios que as respostas abertas nos trouxeram e que vieram enriquecer de uma maneira imensa aquilo que nós tínhamos recolhido nas respostas fechadas. No conjunto, nós podemos então dizer que encontramos uma cultura transnacional e mesmo transcontinental nas atividades. Claro que no Brasil há muito menos crianças que acedem à internet do que na Europa, mas entre aquelas que acedem, há o fazer umas práticas que são bastante comuns. O que lidera mais é a comunicação entre pares, portanto as redes sociais, o Facebook é aquilo que parece mais evidente quando se olha para as atividades e a frequência das atividades. Eles dizem todos que fazem o trabalho de casa, trabalhos escolares, mas a percentagem com que fazem os trabalhos escolares é muito menos frequente no tempo que dedicam à internet do que estas atividades ligadas com a comunicação com pares e o entretenimento.
Há também uma proximidade nas situações que incomodam e nas referências a plataformas. Podemos dizer que encontramos mais respostas na pergunta aberta sobre o que incomoda outros do que nas perguntas fechadas, em que a criança ou adolescente era convidada a falar do que o incomodava a ele, de uma maneira direta. E isto pode decorrer do efeito de terceira pessoa, incomoda aos outros, mas não me incomoda a mim. Como eu referi, contudo, muitos fizeram recurso ao testemunho pessoal, o que permitiu revelar esta diversidade de preocupações. Vimos que na agenda europeia os riscos que nós fomos buscar e que nortearam o inquérito deixaram de fora situações que incomodam crianças e adolescentes, como conteúdos violentos, humilhantes, assustadores, mensagens que afetam a reputação, uma socialização digital em que o desempenho pessoal e a autoestima são altamente convocados. E isto mostra a importância de ouvir as crianças e adolescentes, e todos, adultos também, quando fazemos pesquisa, e de combinar a pesquisa quantitativa com a pesquisa de natureza qualitativa. E para nós é também uma conclusão o potencial desta investigação quando olhamos para o nosso país a partir de um olhar mais alargado, seja olhando para o Brasil, seja olhando para a média europeia. Eu queria, antes de acabar, só fazer publicidade, não é? Publicações que nós temos. O livro Crianças e Internet em Portugal apresenta os dados de Portugal neste inquérito, mas eu queria sobretudo chamar a atenção para esta publicação que está no site, aqui em baixo, que pode ser descarregada e que eu penso que para um auditório como este terá grande interesse. É um trabalho que tem menos de um mês, que tem mais de 100 páginas, com perspectivas inovadoras para investigar como as crianças compreendem o risco nos novos mídia. Desafios, lidar com questões, com desafios tanto metodológicos como éticos. Este estudo tem, além do mais, um anexo com exemplos de investigação que contemplou, que traz abordagens inovadoras sobre esta matéria. E, portanto, fica aqui a publicidade e o convite a que naveguem por estes nossos dois sites, o português e o internacional, e que descarreguem, leiam, façam circular para tornar cada vez mais transparente os resultados desta pesquisa. E obrigada pela atenção.